novos avanços. E Deus conta com você, viu? Deus conta com você. Às vezes, na nossa caminhada ministerial, essas mudanças, as nuances de Deus, nos leva para novos e poderosos ambientes. Por exemplo, no outro dia que vocês estavam ali, começando, reformando, reestruturando, eu acompanhei um pouco do processo. E eu estava falando ali com o bispo Timóteo algumas vezes, reformando a parte de cima, depois a parte interna, e faz isso, faz aquilo. No outro dia, antes um pouco de chegar aqui, vocês estavam ali. Tem muitos membros aqui da época da... Tem uma quantidade boa? Pronto, então que acompanhou todo o processo, né? Os avanços. Aí reformou, fez alguma reforma lá, lembro que teve a laje. Isso. Aqui foi um tempo de grandes desafios. Glória a Deus. Agora vocês estão aqui. E a igreja precisa de resiliência espiritual. A igreja precisa entender que são os processos de Deus. Porque se nós não ficarmos atentos aos direcionamentos de Deus, muitas das vezes nós nos auto-sabotamos ou então ficamos cansados. Porque pensamos, mais uma obra, mais uma reforma. Começar tudo de novo. Estava lembrando um pouco da minha trajetória. Quando eu me converti em 2013, eu estava me convertendo à igreja que estava vivendo a reforma, reformando a estrutura da casa. Eu lembro que a gente tinha que carregar cimento, fazer isso, fazer aquilo. Ficamos um tempo ali. Depois passamos para um prédio 4 ou 5 vezes maior. O maior espaço do bairro do Engenheiro de Brota nós ocupamos como igreja. Fiquei congregando lá 7 anos com os apóstolos Carlos e Sara, que são amigos do coração. Semana passada eu estava celebrando o aniversário dele, orando por ele, pelas autoridades ali constituídas, porque muitas das vezes nós lembramos de entrar por portas onde Deus abre, claro, em honra, mas quando saímos esquecemos de deixá-las abertas. Essas portas precisam continuar abertas, e a porta da honra ela precisa continuar aberta. Isso serve para a sua vida profissional, ministerial, familiar, todos os ambientes que Deus direcionar você, para você partir para um novo estágio, para um novo plano de Deus, para uma nova etapa de Deus. Você tem que proteger aquele ambiente, sair de cabeça erguida, sair com um relacionamento blindado e protegido, porque a amizade, o respeito e a honra precisa perdurar. E eu estava analisando que nessa minha trajetória nós tivemos que entrar nessa reforma. Eu lembro que eu fiquei responsável para poder construir o altar, reformar uma parte da igreja. Eu era tesoureiro na época. Depois eu fui servir um outro ministério. Comecei do zero, lá com o pastor Cosme. Com 3 meses nós montamos aquela estrutura. Depois o Senhor me enviou, me direcionou, saí debaixo da bênção do pastor para começar o meu ministério do zero, na sala da minha casa. E aí foi o tempo de nós começarmos ali junto com a minha esposa e meus filhos, apenas a minha família, um trabalho na nossa sala. Aí o Senhor nos pediu a nossa laje, nós ofertamos a nossa laje ao Senhor. E aí abrimos mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, e começa outra reforma. Ficamos 3 anos e 8 meses lá na Rua Chile. O bispo de vocês pregou lá. Todos esses ministérios que eu estou falando, que não foram muitos, é claro, ele teve por lá, ele pregou, ele ministrou. Eu conheci esse homem na obra, eu conheci esse homem servindo ao Senhor, avivado, com black. Não, esse aí não, esse não é o black é aquele que você usava. Peraí, aquele black era diferenciado. Então eu conheci esse homem de Deus servindo ao Senhor, cheio de alegria, com fogo no coração, brasas vivas. E essa chama, graças a Deus, não se apagou no coração dele. Resumindo, quando chegou em 2015, o Senhor falou conosco e nos levou para Maria Filipa. Entramos em reforma de novo. Foram uma caçamba e meia de entulho e mexe dali, era uma casa de demônio. Você chegava na frente do bar, era um bar onde tinha de tudo. Se eu falar para você o que existia ali, você vai se escandalizar. Tinha de tudo, pandemônio.
Chegamos ali, profetizamos, ungimos com óleo, atos proféticos. Casas de demônios foram destruídas, a marreta, atos proféticos, uma batalha espiritual no mais alto nível. Alguns cristãos passavam pela frente desse bar e viravam a cara, de medo. Um ambiente todo demarcado, uma bichona lá, 7 saias, todos os ambientes desse lugar estavam demarcados por demônios. Entramos naquele lugar, ficamos até 2019. No nosso último culto, a virada do ano, a igreja lotada, o pessoal querendo entrar, virada do ano, culto de meia-noite, não tinha condições nenhuma, as pessoas celebrando a Jesus do lado de fora. Quando chega mais ou menos 1h30, quase 14 horas, 13 horas e alguns minutos, o teto desaba, não tinha ninguém na igreja. Um incidente que houve, as madeiras que estavam no telhado, ao lado superior ao nosso, o vento, um vendaval que deu em Salvador, 1º de janeiro de 2020, o ano que se iniciou a pandemia. Para a gente chegou mais cedo. E aí danificou toda a nossa estrutura. Ficamos quase 4 meses batendo em portas. Fizemos cultos, cidade de Curitiba, o colégio Cidade de Curitiba. Pedi para fazer ali, para fazer aqui. Alguns colocaram objeções. Eu preocupado com o povo. Você já viveu isso, você está vivendo isso. Porque a gente diz assim, eu sou crente, eu até fico em casa, até congrego 1 mês, 2 meses, não tem problema. Mas as minhas ovelhinhas têm estrutura para isso. E as famílias. Então nós nos preocupamos mais com as nossas ovelhas do que com a gente mesmo. E eu falava assim, eu preciso de um ambiente, de um local, para colocarmos as ovelhas do Senhor, para apacentarmos, para cuidarmos, para isso, para aquilo. Quando chegou em março, quando chegou no período de carnaval, eu fiquei 5 dias em um propósito. Falei para minha esposa que eu ficaria ausente de casa. Deixei tudo organizado e fui para dentro de uma tenda, junto com alguns profetas, com o apóstolo Eduardo, com alguns líderes. E fiquei lá 5 dias até Deus falar comigo, para Deus me mostrar o local. Quando chegou 4ª de cinza de 2020, o Senhor nos mostrou o prédio que estamos hoje. Comecei uma reforma lá. Foi quase 3 caçamba de entulho. Quebra tudo. A receita não batia, a conta não fechava. Desespero total, crise de alma, noites infindáveis sem dormir. Mas o Senhor foi dando graça. Desafios. Aí eu paro para poder analisar. Para que tanta reforma, Senhor? E ainda eu fico falando que o Senhor vai nos dar um galpão enorme, que não vai ser aquele. E eu estou esquecendo que eu vou precisar reformar, fazer alguma coisa desse galpão. Hein? Acho que a gente é doido, hein? Por Jesus. E por que eu estou falando tudo isso a vocês? Para poder não contar a minha história para você, o apóstolo Fábio, não. Tem a ver também com vocês. Tem a ver também com esse tempo que vocês estão vivendo. É vocês olharem para esse ambiente, para essa estrutura. Eu estou vendo ali as redes sociais estão se comunicando conosco. E aí acerca dessa casa, das nuances do que está sendo feito. É uma comunicação, é uma sinalização que a casa está em reforma, que a casa está passando por novos processos. E está ali o pastor subindo, pintando, e tem uma equipe com ele. Isso é muito lindo. Mas não pode ser poucos, precisa de muitos. Ou de todos. O trabalho se torna mais leve. Ele estava falando aqui sobre os ar-condicionados que vai precisar colocar. São quantos ar-condicionados? São 3? 3 ar-condicionados. E vai precisar desinstalar, né? Os 3 ar-condicionados para poder... Tá. Desde já, a desinstalação dos 3 ar-condicionados é por minha conta. A desinstalação, tá? Vamos lá. Aí, vamos orar mais um pouquinho. Vamos orar mais um pouquinho, tá? Eu fiz uma semente, que eu sei que não é na proporção da casa. Eu fiz uma semente aqui agora, certo? De acordo ao que eu te falei, ainda não é a quantidade exata dos cimentos que eu me comprometi. Eu não vou dar minha palavra, eu não sou maluco. Eu não sou doido, eu sei o que é isso. Ainda mais quando você fala diante de um sacerdote, diante de uma outra autoridade. Depois vai chegar mais, tá? Mas já é uma semente
para tocar nesse ambiente, honrar essa casa. Então, as 3 desinstalações vai ficar por conta da minha empresa, que vai desinstalar os ar-condicionado. E sobre instalação, essas coisas, a gente vai orar um pouco mais para ver o que podemos fazer, tá? Sobre instalar. Mas é uma forma também de estar servindo esta casa. Eu estava falando com minha esposa. Eu ministrei mais cedo na Santa Ceia lá em Brotas. Estávamos em comunhão até quase nesse instante. Eu estava no restaurante com o pessoal. Falei, eu preciso partir, porque não vai dar tempo de descansar. Vocês estão aqui e eu preciso ministrar na igreja lá de um irmão, do bispo Timóteo. Que bênção e tal. E eu falei para minha esposa, eu preciso ministrar nesse local. Eu preciso nesse momento servir esta casa e ajudá-lo também, porque eu sei que é um tempo de desafio. É um tempo de desafio. E eu quero nesta noite, eu estava perguntando muito a Deus o que ministrar. Eu disse, Senhor, tem que ser uma palavra poderosa, porque essa casa é uma casa que tem liberações proféticas. O ensino dessa casa é elevado. A envergadura ministerial do bispo Timóteo é sobre modo excelente no Senhor. É um povo que já está acostumado com palavras proféticas. E assim, a gente chega para poder trazer uma palavra de fé, de motivação. Mas o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração, falando sobre o servo, sobre o chamado do servo, sobre o DNA do servo. E eu falava com o Senhor, por que esta palavra? O Senhor falou, a casa está precisando disso. A casa precisa nesse momento, os meus filhos precisam nesta noite ouvir esta palavra para serem animados, ativados no Espírito, porque é um tempo de um desenvolvimento muito poderoso. Deus colocou vocês aqui com uma grande e poderosa estratégia. Este lugar aqui é almejado e cobiçado. Vocês estão na frente de rua, em Brotas, e tem muitas famílias neste exato momento precisando ouvir de Jesus através da sua vida, através do seu testemunho. Vocês estavam congregando do outro lado, estão aqui. Deus não fechou a porta, as portas continuam abertas. Vocês só mudaram de estação e de lugar. Uma nova estação chegou para essa casa. É uma nova estação, um novo tempo. E o líder precisa ter essa percepção, porque às vezes são as estratégias que Deus dá ao homem de Deus e à igreja. Porque imagine o líder profetizando, o ministério crescendo, um lugar enorme, mas muitas das vezes a conta não está fechando. E às vezes o líder está preocupado, às vezes você está aqui no altar ministrando, se preocupando com o aluguel de amanhã. Deus não quer isso. Isso é horrível, o seu quer isso. Então muitas das vezes Deus leva a igreja para um ambiente mais saudável, mais tranquilo, onde você consiga gerir, administrar. A parte organizacional continua existindo, mas com uma certa leveza, com mais tranquilidade. Então Deus nos ensina também a cortar as despesas. Deus nos ensina a cortar as despesas que muitas das vezes está sufocando a igreja. Despesas essa que todo dia bate na porta e que às vezes está numa proporção mais elevada do que aquilo que de fato a igreja arrecada. Então uma mudança como essa, eu creio que é estratégica. Eu não conversei nada com ele, nada ele falou para mim, mas eu creio que vai ser um tempo de alívio para ele, para essa casa e para todos vocês. Então, o que eu quero falar aqui nesta noite é que nós vivemos dias em que muitos desejam influência, mas poucos desejam servir. Muitos querem um microfone, mas poucos usam a bacia. Eu costumo falar para o meu presbitério que há muitos anos atrás eu estava disputando uma vassoura e não um microfone. Eu só queria ser um zelador dentro da igreja. Eu só queria ajudar o meu pastor dentro da igreja. E muitas das vezes eu paro para poder olhar, para observar o que Deus fez na minha vida. Quando eu me converti, eu nunca imaginei, nunca idealizei ser um pastor ou então ser um apóstolo. Eu entendo que esse nível é para servir a igreja. O papel do bispo, o papel do apóstolo, o papel do pastor é para servir vocês. O que é que o bispo Timóteo estava fazendo aqui ainda há pouco? Servindo a vocês, ensinando, demonstrando, doutrinando. Esse é o papel do líder, servir. Quando você olha para a sua figura de autoridade, que você vê e você entende que ele foi chamado e levantado para te servir, o seu olhar, de fato, fica sintonizado com aquilo que ele está fazendo pelo reino. Aquilo que ele está fazendo para poder treinar você, aquilo que ele está fazendo para poder impulsionar você, servindo a você, para que você se torne também um grande servo do Senhor, para que essa unção seja geracional. Então nós precisamos levantar pessoas, treinar pessoas que venham ter responsabilidades. Nós entendemos que vocês estão sendo privilegiados de acompanhar toda essa construção, toda essa reforma desde o início.
Isso é história para você, isso é história para a sua descendência. Isso é história que você vai dizer: eu comecei aquele ministério, eu trabalhei, eu desentulhei os poços, eu também estava ali, eu também ajudei a pintar, eu também ofertei, eu fui levantado também para poder servir ao meu Senhor naquela casa. Então hoje nós precisamos entender que esta casa, que é uma casa que está debaixo de um manto apostólico, que tem uma influência apostólica, ela precisa continuar sendo ativada para continuar servindo. Quando nós lemos ali em Mateus capítulo de número 20, o verso 25 ao 28, palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 20, o versículo de número 25 ao 28. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus, chamando-os para perto, disse: vós sabeis que os governantes dos povos dominam sobre eles, e que os poderosos exercem autoridade sobre seus súditos. Não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, deve ser aquele que vos serve. Nós entendemos que muitas das vezes existe essa disputa no nosso coração. Às vezes eu vejo as pessoas frustradas, porque muitas das vezes elas estão servindo ao Senhor, mas ainda assim elas acham que estão servindo aos homens. Quando você serve a sua liderança, você serve a sua liderança em Jesus. Quando você serve ao seu irmão, você serve ao seu irmão em Jesus. E se seu irmão não retribuir, se ele não recompensar, se ele não reconhecer, você está de fato servindo ao Rei Jesus. Quantas pessoas muitas das vezes, por falta de elogio, de feedback, muitas das vezes porque o líder não teceu um elogio naquele dia, elas deixam de servir. Elas ficam frustradas. Elas dizem que não foram reconhecidas. Muitas das vezes elas cobrem esse lugar de reconhecimento. E elas esquecem verdadeiramente qual é o seu propósito. Porque servir ao Senhor não tem nada a ver com o meu elogio para com você. Servir ao Senhor não faz com que você fique condicionado a receber um feedback meu, não. Nós estamos aqui para dar feedback. Eu sei como o bispo Timóteo trabalha motivando, encorajando, é um encorajador. Mas se ele parar de encorajar a igreja vai parar de servir, a igreja vai parar de trabalhar para o Rei Jesus? Nós estamos servindo ao Senhor. E se muitas das vezes o seu irmão não reconheceu o que você fez, você vai continuar servindo ao Senhor. Nós não podemos ter esse padrão desse sistema, um sistema mundano, onde as pessoas disputam posições, onde as pessoas ocupam os maiores e melhores lugares. Essas ocupações muitas das vezes são lugares de domínios, de dominadores, de pessoas que querem ter esse grau elevado, serem elevados na estrutura profissional, acadêmica, simplesmente para mandar em pessoas, para manipular pessoas, para poder obrigar pessoas. No reino é diferente. No reino maior tem que servir. Quanto mais você cresce nesta casa, você chegou como um diácono, hoje você é um pastor, amanhã você está fazendo uma outra coisa. Quanto maior o seu título, o seu ofício, mais você vai precisar servir. E é muito lindo você ver o líder desta casa pintando, arrumando. Tem lugares que não é assim. Tem lugares que é uma discrepância ministerial muito grande, onde você encontra líderes sentados dizendo: vocês vão ter que trabalhar e eu não. E ele está fazendo ao contrário, porque ele entendeu que mesmo ele como bispo, ele precisa carregar a bacia e a toalha. E nós não podemos só admirar o que ele está fazendo. Nós não podemos dizer: o meu pastor é incrível. Eu preciso também participar dessa missão. Eu preciso também empreender. Eu preciso também me movimentar. Eu preciso também dizer assim: olha, a obra está precisando de mim nesse tempo. Deus, qual é a oferta que o Senhor quer que eu levante nesse tempo? Pai, o que é que eu posso fazer para poder trazer alívio ao coração da minha liderança? O que é que eu posso fazer para poder sacrificar um pouco a mais para o Senhor? Pai, o que é que essa casa está precisando? Pai, nós precisamos adornar, nós precisamos arrumar. Porque eu sei que aqui é uma igreja que se envolve verdadeiramente nos empreendimentos do reino. Eu sei que essa igreja tem aliança com a sua liderança. Eu sei que essa igreja que está aqui está envolvida no chamado. Mas eu quero dizer para vocês, sinto no meu espírito que Deus quer um pouco mais de você. Deus quer um pouco mais de você. Ele está te chamando para que você possa entender que o seu chamado aqui, o lugar onde o Senhor colocou vocês, é um local onde essa igreja vai ter uma referência de servos. E vai impactar este bairro. Vidas serão impactadas através da vida de vocês. É um tempo onde Deus vai treinar vocês e levar vocês para os lares e para as casas. É o tempo onde os lares vão reconhecer vocês, onde esta casa vai ser reconhecida em lugares.
Deus está mantendo vocês aqui nessa estrutura porque é uma estratégia dele. Vocês estão sendo treinados na faculdade do Espírito Santo para poder servir Brotas, para poder servir as famílias daqui de Brotas. E não se intimidem pela posição social de quem quer que seja, porque quando vocês chegarem lá, é o Espírito de Deus que vai usar vocês. Jesus responde a uma disputa entre os discípulos sobre quem seria o maior no reino. Eles pensavam em posição, Jesus pensava em propósito. Eles buscavam lugares e honra. Jesus os chamou para uma vida de serviço. O reino não funciona pela lógica do poder humano, funciona pela lógica da cruz. A cruz nos ensina que liderança no reino não é dominar, mas entregar-se pelos outros. Enquanto os sistemas humanos exaltam quem está acima, Cristo exalta quem se dispõe a servir. E o serviço é uma marca que toda igreja apostólica carrega. A igreja apostólica, ela tem essa marca de serviço. O evangelismo é um serviço. Você sair para fazer visitas é um serviço. Você vir arrumar a igreja, você vir pintar a igreja, você vir fazer qualquer coisa, limpar o chão, tirar a poeira do altar, foi feito um serviço, e caiu poeira, e eu tenho que aspirar e tenho que fazer. Você está servindo ao Senhor. Independente de você ter um ofício, independente de você ser um diácono, eu acredito que nesse tempo a casa está precisando da ajuda de todos. Mas meu bispo, eu não posso nesse momento ofertar financeiramente, ainda não. Mas você pode ofertar suas mãos e ofertar seus pés. Você pode ofertar o seu jejum, você pode ofertar a sua oração. Você pode ofertar o seu tempo. Como? Vem para aqui orar. Está em casa, sem fazer nada, por enquanto. Se você não está tão ocupado, tira 2 ou 3 horas do seu tempo e vem para aqui orar. Vem profetizar, começa a marchar nessa casa e começa a trazer existência. Vai lá embaixo e começa a trazer existência do que falta. Lá é a parte dos anexos, onde vai ter a salinha das crianças e tudo mais. Começa a profetizar. Começa a declarar. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Eu quero os brinquedos pedagógicos. Eu quero a biblioteca, né, que chama? Não, brinquedoteca. Brinquedoteca para as crianças. Eu quero, enfim, começa a profetizar tudo. Uma biblioteca também, que aqui é uma casa de ensino. Profetiza, não tem espaço lá embaixo. Senhor, a melhor sala para os diáconos, a melhor sala para a intercessão, a melhor sala para as mídias, os melhores computadores, Senhor. Eu quero profetizar sobre este lugar. Eu quero profetizar as melhores câmeras aqui, porque vocês também estão anunciando sobre os telhados. E nós não podemos esquecer desse ministério que anuncia sobre os telhados, que é o ministério da mídia. Das camadas de comunicação, é um corte, é uma mensagem que vai ser divulgada. Quantas pessoas são ministradas através do ensino desta casa? Quantas pessoas são tocadas através do ensino desta casa? Quantas pessoas já foram livres da morte? Deus entrou com livramento porque ouviu um vídeo, ouviu uma mensagem e foram também, estão debaixo de profecias desta casa. Quantas pessoas estão conectadas a esse mistério que nunca pisaram os pés aqui, mas acompanham vocês nas redes sociais? Então o ministério da mídia tem uma grande importância. Todos estão servindo. E nesse tempo eu quero dizer para você que foi chamado para congregar neste lugar, este é o melhor tempo desta casa. Este é o melhor tempo desta casa, porque vocês são os remanescentes. Vocês são os remanescentes, vocês são aqueles que vão ajudar a treinar a próxima geração. Vocês são aqueles que vão discipular junto com seus líderes. Vocês são aqueles que vão visitar, que vão ajudar a pastorear. Vocês são aqueles que vão sair para evangelizar. Vocês serão aqueles que serão chamados para o trabalho humanitário, para o trabalho do assistencialismo. Tudo que essa casa está promovendo. Mas nesse momento, o que é que você precisa fazer? Você precisa ficar em Jerusalém. Você precisa ficar na casa. O que eu quero lhe dizer é que a fidelidade é a raiz. Você precisa de raiz. Muitas das vezes a gente observa pessoas que congregam lugares, mas não têm raízes. O cristão precisa de raízes. Quanto maior e mais profunda as suas raízes, melhor, porque você vai ter estabilidade. Quando o vento chegar, você não vai ser soprado, você não vai ser arrancado deste lugar, porque plantados da casa do Senhor florescerão. Não é um tempo de desânimo, é um tempo de ânimo. É um tempo de você abraçar a causa, é um tempo de você falar assim: eu estou participando de um grande e poderoso projeto. Por quê? Eu lembro que quando nós começamos toda essa reforma em 2020, Deus trouxe pessoas improváveis, que chegaram para mim e disseram assim: apóstolo, aquela janela de vidro, o senhor quer colocar o que ali? Eu disse: uma janela de vidro. Alguém disse assim para mim: eu estou ofertando.
E a porta de vida, a porta principal da igreja, já tem? Eu disse não. Algumas vezes eu já falava outras coisas também. Alguns falavam, e quem vai dar a privada? E quem vai dar isso? Quem vai dar aquilo? Você que vai dar então. Eu estou aqui para poder ofertar, apóstolo. Eu quero ofertar, eu quero, sabe, agora mesmo nós compramos um aquário. Um aquário de 13 mil reais, só o irmão ofertou. Só o irmão ofertou. Eu vi um aquário em uma outra igreja, eu sonhei com um aquário, orei, profetizei, ele me fez uma surpresa. Eu fiz uma reunião com todos os oficiais da casa, todos os líderes, presbitério da casa. Ele se pronunciou, ele disse assim, eu quero mostrar para o senhor, já dei entrada, dei 3 mil de entrada. Os boletos já estão aqui parcelados e eu quero aqui publicamente falar sobre essa oferta. E realizou algo do meu coração. Estávamos falando, estamos em reforma também, sobre a nossa cantina. Eu cheguei um determinado dia de manhã lá na igreja, comecei a amaldiçoar. Amaldiçoei a geladeira, amaldiçoei o balcão, amaldiçoei o fogão, que o fogão saiu, o fogão foi o primeiro a sair. Amaldiçoei o armário, que já saiu. Eu amaldiçoei tudo que tinha que ser amaldiçoado. Eu disse, eu não quero. Inclusive a bateria que tem lá, ela já está debaixo de maldição, que os dias dela estão contados. Minha bateria atual já está saindo da casa. Eu já disse que os dias estão contados. Ela não vai ficar lá muito tempo. Os dias estão contados. E eu disse ao Senhor, uma bateria nova. Nós estamos há 4 meses orando a partir das 4:30 da manhã, buscando o Senhor, profetizando. Em um determinado dia de manhã eu olhei para a cantina e disse, eu quero uma nova cantina. Eu quero que o Senhor traga uma nova cantina. Aí eu comecei a olhar para a cantina e eu vi miséria na cantina. Eu disse, uma casa de honra, uma casa de prosperidade, mas eu estou com uma cantina onde tem miséria. Esse balcão aqui não foi um balcão feito de excelência. Foi um armenguezinho. Bora fazer um balcão para funcionar a cantina. Bora pegar um fogão antigo e botar na cantina. Uma geladeira seminova. A gente foi comprando tudo assim. Tudo seminovo. Nada contra você que compra, por favor. Não se ofenda. Eu sei que é um tempo determinado para tudo. O que é que eu fiz, irmãos? Eu amaldiçoei. Chegou uma geladeira nova. O fogão já está chegando essa semana novo. O balcão já chegou ontem novo. Novos armários também. Vai chegar uma máquina de expresso nova. O projeto também é comprar uma máquina de suco nova. Tudo para a cantina. Colocamos uma porta blindex. Quando ele for lá ele vai ver. De ponta a ponta, o ambiente está mais climatizado, tudo novo, e chegou o aquário novo. Então valeu a pena eu abrir a boca e amaldiçoar essas coisas. É muito sério o que eu estou falando. Lá em casa funciona assim. Quando minha esposa não quer alguma coisa, ela olha para mim e fala assim, mande que vai embora, vá. Mande que vai embora. Você é o sacerdote. É muito sério. Bispo Timóteo falou sobre roupa. Preste muita atenção. Nós precisamos servir as pessoas em honra. Servir aos irmãos. Eu chego muitas das vezes lá, sapatos, tênis. Ele falou de tênis. Sapato nem tanto. Eu pego leve. Mas tênis eu sou um pouco... Eu já tive problema no joelho, então, sabe, né? O investimento é alto. Só que já tem que eu olhei para o preço que o Senhor já mandou dar a alguém. Só que, de vez em quando, o que é que o Senhor faz? O Senhor manda eu limpar o meu guarda-roupa. Tem discípulos que andam comigo que se armam, viu? Estou falando sério, com muita humildade. De vez em quando, teve um que eu estava com a jaqueta e eu demorei para comprar e me custou muito. Ele chegou lá em casa, eu peguei, eu não entreguei ele, eu joguei em cima dele. Ele, você está jogando o seu mato em cima de mim, ficou tomado. Eu sou seu Eliseu e tal, não sei o que. Pegou no espírito, eu digo, opa. Na época esse cara só vendia caldo. Hoje ele tem 4 lojas de açaí. Ele lembra até hoje. Isso já aconteceu com outros também. Está no culto, de repente eu tiro, tome. Semana passada eu ganhei um relógio. Na minha consagração apostólica eu ganhei um relógio do apóstolo Eduardo Ribeiro.
um relógio muito bom, muito bom. O relógio sem querer do nada saltou o pino, eu estou pregando,